Oi, oi! Meu nome é Alice Amorim e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Aqui está, gente. Hoje eu trouxe novamente o processo criativo de um desenho digital para vocês. Eu estou usando novamente o Krita, porque o Photoshop eu deixei de usar porque ele é pago e o Krita é gratuito. Esse motivo já é bastante importante, né? Mas também porque o Photoshop ele é um programa de edição de imagem, né? Editor de fotos e tal. E o Krita é para desenho mesmo. Então acho que a longo prazo vai ser bem melhor saber e conhecer o Krita. Ele deve ter bastante ferramenta, mais ferramentas, né? E ferramentas voltadas já para desenho mesmo, que ele foi projetado e pensado para desenhistas, para animação e tudo mais. Então acho que é mais vantagem aprender nele. Por isso que eu deixei, nem no PC, mas eu tenho um Photoshop instalado. A ideia inicial desse desenho, primeiramente foi que do nada eu tive muita vontade de desenhar algo no digital, uma arte no digital. Então comecei a procurar referência, fui lá no Pinterest, não sei. E achei aquela pose a primeira pose que apareceu no vídeo, que era como fosse uma bruxinha ou então uma fadinha, bem fofinha. Eu queria fazer, mas não rolou, não consegui, não tava ficando legal. E eu disse, não é essa ainda. Aí eu comecei a procurar outra referência, até que achei essa. E de cara veio uma guerreira na minha cabeça, acho que por conta da postura, né? A postura fala muito. Aí eu comecei a criar. Começou a sair. De início eu não tinha nada. Aí depois foi que saiu o machado, a ideia do machado, a ideia do escudo. E aí eu fui gostando. Outras coisas eu tentei e não coloquei. Outras coisas eu pensei e nem coloquei. Tomando muito cuidado pra não pegar nada de plagiar ninguém, sabe? Nem pegar de canto nenhum. Tinha coisas que eu pensava e fazia, não, mas esse parece com aquele do jogo. Não, mas esse daqui parece com o anime que eu assisti. Aí também eu não preferi não colocar, não que tenha problema, tá? Acho que é importante a gente se inspirar em coisas legais, né? Se inspirar, não copiar, né? E se copiar também dá os créditos. Então nesse desenho eu queria tirar só da minha cabeça mesmo, uma coisa que é muito difícil criar. Até hoje eu acho que no máximo eu tenho duas criações minhas só, essa é a terceira. Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça que eu não conseguiria. Eu tinha essa na minha cabeça, eu não consigo criar nada. E graças a esse desenho, isso não existe mais. Eu acho que quando a gente coloca na nossa cabeça que a gente não consegue tal coisa, nos bloqueia muito, nos atrapalha muito, né? Então, eu comecei esse desenho pensando nisso, eu não vou me bloquear, né? Eu vou tentar e vou conseguir, vou tentar e vou conseguir, e até que conseguir mesmo. Quero compartilhar com vocês também a questão da minha evolução e da minha proximidade agora com as camadas. A gente somos quase melhores amigas. Mas sem brincadeira, eu tô aprendendo a lidar com as camadas e eu descobri que ela na verdade é uma grande aliada da gente, né? E não é inimiga, como eu via, porque no começo é bem complicado entender e lidar com elas. Eu ainda me considero no começo, porém já estou entendendo melhor. E esse desenho foi bem mais rápido que o outro para fazer o processo e tal. Foi bem mais gostoso, também bem mais prazeroso e bem mais satisfatório o resultado final. É tudo um processo, né? Tudo é uma evolução e por mais que eu não esteja me dedicando tanto ao digital como eu gostaria por falta de tempo, a cada desenho que eu faço, quando eu acabo já quero fazer outro. E se você estiver pensando em começar no digital, ou se você fizer só desenho no tradicional, ou nem desenha nenhum nem outro e queira começar, vai com calma e continua, cara. Se eu não parar aqui com pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Eu tô mostrando esse processo para vocês justamente para inspirar e para motivar quem estiver começando, que é capaz sim aprender a desenhar. Espero pegar esse vídeo meu lá no futuro, fazer um editzinho, sabe? Tipo do antes e depois, que ainda não é o que eu quero, não chega nem perto do que eu tenho na minha mente de fazer no digital, mas já é um começo. E eu já estou muito feliz com esse desenho agora. E a questão das sombras, gente. Eu queria muito nesse desenho fazer um estilo mais cartunista, sabe? Das sombras mais blocadas. Porém, à medida que eu vou desenhando, eu vou buscando referências também, né? E aí o tempo foi passando, os dias foram passando e eu comecei a ver muito pintura digital, muito desenho digital, muita arte digital, com degradê, com realismo. E aí foi o que aconteceu aí nessa parte que vocês estão vendo agora. Eu fui colocando sombra com degradê aos poucos, meio que tipo vou testar, e acabou que o desenho inteiro ficou com sombra estilo degradê, e que eu gostei muito. E aí as sombras mais blocadas, né, mais chapadas foram sumindo. E eu quero sim trazer nos próximos vídeos uma pintura mais assim, mais cartoon, sem tanto realismo, porque eu gosto muito, tenho muito artistas no meu Instagram que eu sigo, que é mais pra esse estilo, mais cartunista, menos realista. Mas que nas minhas artes eu acabo não conseguindo, cara, eu não consigo, não sei porquê, eu quero muito aprender. Ou então, melhor ainda, né, aprender a usar as duas formas.
para ficar ainda melhor. Eu também adicionei as luzes com esse mesmo efeito, com degradê, né, mais suave. O que também eu não queria fazer nesse estilo mais cartoon. Nesse programa também, gente, eu descobri que tem a função de animação, que é fazer os desenhos se movimentarem, dar vida a eles, mas eu ainda não aprendi e espero trazer para vocês mais pra frente, tá? Nesse finalzinho eu fui corrigindo algumas falhinhas, adicionando uns detalhezinhos, por exemplo, no machado que eu vou adicionar os detalhes de rachadura do machado aí nessa parte. E também aprendi nesse desenho a colocar textura. No caso da saia dela, eu coloquei a textura de couro. É só pegar uma imagem, adicionar, diminuir a opacidade lá na camada e fica bem legal. Aí você falava, você poderia fazer essa textura com os brush, né, com tudo mais, mas ia demorar muito, gente. E foi por esse mesmo motivo também que eu peguei o fundo já pronto. Tentei colocar aí, mas achei que ficou nada a ver com o desenho. E eu já excluí e fiz uma coisinha assim ao redor dela. Aí também vocês podem ver também colocando o lip tint dela, né? Que ela é uma guerreira, mas também não pode deixar de se cuidar. Vale ressaltar isso. Ela também é o gatinho dela, né? O delineado. Mais do que certa, muito que bem. Corrigindo algumas falhinhas. E aí no final eu tentei colocar esse fogo de fundo, ó, como fundo, mas aí não ficou legal. Eu acho que tava chamando muita atenção. Aí eu adicionei também a textura do top dela. E finalizei dessa forma com um contornozinho, só pra dar um tchan. E é isso, gente. Esse é o processo de criação dessa personagem. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dúvidas, sugestões, é só comentar aqui embaixo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!